Olá pessoal, meu nome é Alessandro Ferreira, sou pós-graduado em gerenciamento de projetos, certificado PMP. Atualmente trabalho como gerente de TI aqui no Nordeste. Bom, vou apresentar aqui a ferramenta Crystal Reports. Nessa sou especialista há mais de 15 anos em desenvolvimento de relatórios. O Crystal Report foi desenvolvido pela Business Object. Isso é, sem sombra de dúvida, a ferramenta de desenvolvimento de relatório mais ágil e poderosa do mercado. Eu falo isso com experiência de 15 anos de uso. Já testei o iReport da Jasper, que é baseado no Eclipse. Já testei o Report Build, que dá em Delphi 7. E atualmente e definitivamente para bancos de dados relacionais, o Crystal Report supera todas essas outras que eu citei. Ele pertence à SAP. Se você precisar comprar a licença dela ou adquirir, baixar, aqui você tem uma versão de treinamento que você pode utilizar. Eu vou fazer a apresentação no Crystal Report na versão 11, que é a versão que eu tenho aqui licenciada na empresa que eu trabalho atualmente. Qualquer coisa, qualquer contato, vocês vão lá na descrição do vídeo, lá que tem meu LinkedIn, tem meu e-mail, vocês podem entrar em contato através do que está lá. Bom, vamos lá. Aqui vou iniciar um relatório novo. Observem que o Crystal Report ele parece muito com ferramentas do Windows. Ele tem menuzinho, arquivo, abrir, fechar, salvar como, imprimir, exportar. Ele é um básico, visualmente ele é bem simples de utilizar, mas definitivamente ele é a ferramenta final em nome de relatórios para banco de dados relacionais. No futuro eu vou explicar todas essas opçõezinhas aqui à medida que eu for passando o treinamento dos vídeos. Vou começar aqui por novo relatório padrão. Ele me deu aqui a última conexão. Eu vou fechar porque eu quero explicar do início isso aqui. Vou fechar aqui, vou iniciar ele. Vou fechar aqui a página desse AP que não interessa mais. Vou abrir um relatório aqui para apresentação. Vou aqui em novo. Tá, em novo, eu venho aqui em criar nova conexão e aqui é que está o início da grande sacada dessa ferramenta. Ela permite conectar com qualquer banco de dados, Oracle, Firebird, DB2, Postgres, SQL Server, em geral, qualquer banco relacional ela vai conversar. A planilha de Excel, Access, o que você imaginar, o Crystal Reports conversa. Eu já fiz desenvolvimento de relatório lá para Oracle, para Firebird, para Postgres e para SQL Server. Todas essas ferramentas ele funcionou muito bem, sem nenhum bug, funcionou perfeitamente. Como eu vou nesse aqui eu vou criar uma conexão com o banco de dados Firebird, eu preciso de uma fonte de dados ODBC. Vou vir aqui no painel de controle, que é para mim fazer a primeira conexão, Firebird, 64 ou 32, depende. Essa versão que eu estou do Firebird é 32. Vou vir aqui no 234 e venho adicionar. Quando eu venho adicionar, ele me pergunta qual que é o tipo de fonte de dados. Eu vou clicar no Firebird e vou seguir. Mas eu queria mostrar aqui também que você pode fazer com o Postgres, o SQL Server, no Oracle. Quando você instala o Oracle na máquina, ele vem para cá. Sim, essas bases, esses bancos de dados estão apresentados aqui porque eles já estão instalados algumas ferramentas de conexão. Quando eu clicar no Firebird, ele vai abrir essa tela aqui. Vou dar um nome, Data Source Name para o meu banco de dados, uma descrição, o caminho do banco de dados. Esse banco de dados aqui está no local, está no D da minha máquina. O client. O client é a biblioteca do Firebird que faz a conversa entre o banco de dados e o Crystal Reports. Faz com que os dois conversem, um interprete os dados do outro. Outros bancos de dados não tem isso. Pode ser que um DB2 que eu não conheço, ele faça isso, um outro banco qualquer, sei lá. Enfim, isso aqui é opcional, depende do banco. No SQL Server mesmo, ele não apresenta, ele vai lá e já conecta direto. Eu acredito que por devido ser da mesma matriz Microsoft.
Bom, enfim, conectei lá, criei minha conexão ODBC, venho aqui a ODBC, ele vai perguntar onde é que está a sua fonte de dados ODBC. Se ela não tiver criada lá, ela não apresenta aqui. Eu venho aqui, clico na base, avançar, ele vai pedir o usuário. É aquela senha padrão. E aqui ele já inicia a magia. Clica aqui nas tabelas e venho aqui selecionar a tabela que eu quero incluir no meu relatório. Esse banco de dados é horrível, a descrição deles. Muito bom por muito tempo, mas não ficou legal as tabelas. Deixa eu selecionar aqui duas tabelas aqui. Não considero uma falha, mas uma forma de digitar aqui, você tem que... Faltou aqui a pesquisinha, né? Para você poder selecionar de uma forma mais simples as tabelas, pelo nome. Mas aqui o seu banco de dados, eu não sei como vai ser aí, vai ter uma descrição melhor das tabelas do que essa aqui. E aí vai ser fácil você selecionar e encontrar a sua tabela. Aqui eu selecionei desse banco de dados duas tabelas simples, uma de cadastro de peças e uma de tributação de peças. Meio óbvio aqui deveria ser a descrição, né? Quando eu clico em avançar, ele vai mostrar aqui as duas tabelas. E aqui está uma das maiores sacadas do Crystal Report, que é a conexão entre tabelas. Se eu clicar aqui para cá, eu já conectei as tabelas. Esse aqui eu já fiz o inner join das tabelas. Se eu clicar duas vezes nessa conexão, ele já me mostra aqui o que, é que ele está fazendo. Ele está linkando através disso aqui. Tem uma forma aqui de linkar automático. Se você clicar aqui, ele já faz esse link automático para você. Ele não conseguiu fazer porque ele não conseguiu interpretar qual o nome dos campos corretamente. Que tivesse em uma tabela e tivesse na outra. Ele tentou fazer porque esse banco de dados ele não foi criado de uma forma... Como é que eu posso dizer? De uma forma preparada para o Crystal Report. Bom, ou para um banco de dados relacional. Enfim, aqui está como é que ele faz a conexão. Isso aqui na aula de banco de dados você vai... Tem a explicação do 1 para 1 para N, quem manda em quem, do join, para fazer aquele do inner join, left join, right join. Tudo questão de conhecimento de banco de dados. Que para o Crystal Report você não precisa ter um grande conhecimento, basta você saber o que ele está fazendo, o princípio. A princípio eu quero clicar esse campo com esse, porque eles são iguais, e o que está nessa tabela está nessa através desse campo. Quando eu clicar em avançar, ele vai me pedir aqui quais são os campos que eu quero levar dessa tabela. Vou levar esse campo e esse campo. Aqui eu poderia já levar da segunda tabela também, mas nesse exemplo eu não vou fazer isso, lá na outra tela eu vou mostrar. Já vou concluir, não vou avançar. Avançar ele vai ter mais opções, mas não é o princípio, não é no intuito desse primeiro vídeo. Aqui ele vai mostrar cadastro e a descrição. Se eu paro sobre o campo, ele mostra ali, olha, ele está pegando da CADPEC Code, CADPEC, o CADPEC Code, que é o código do item. E aqui a descrição. Enfim, é o select. Select os dois campos. Se eu vim aqui mostrar consulta SQL, ele vai estar aqui, ó. Select que você faria no banco de dados. Que em outras ferramentas você tem que fazer isso aqui manual. Você tem que saber escrever isso aqui. Eu duvido que você tenha isso de uma forma tão prática assim em uma ferramenta tão poderosa. Eu procurei isso no Jasper e no Reporter Build e não encontrei. Tem, mas o caminho para chegar nisso aqui não foi assim simples de clicar banco de dados, mostrar essa consulta. Opa, o que é isso? Rápido assim? Não tem. Não tem. Definitivamente não tem. O Crystal Reports é melhor nesse sentido e para muitas outras coisas que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Agora eu vou mostrar um pedacinho a mais avançado. Aqui, ó, banco de dados, eu só tenho essas duas tabelas e dessa tabela de baixo eu vou pegar um campo. Vou pegar o filial. Filial, quando eu clicar aqui, ele vai fazer o relacionamento. Opa, coloquei no lugar errado. Vou voltar, Ctrl Z, ou se eu quisesse, eu voltava aqui. Vou vir aqui e vou colocar ela aqui ao lado.
E aí ele vai fazer, para essa filial eu tenho esse item, para essa filial eu tenho esse item, e assim, as 14 filiais que eu tenho aqui no grupo no grupo que eu trabalho. Bom, enfim, está relacionado o banco às duas tabelas. Se você voltar lá no consulta SQL, ele vai mostrar que fez o inner join com o on das duas tabelas e aumentou o nosso select. Ele vai construindo o select perfeitinho. Ah, eu quero usar esse select em outro campo. Eu venho aqui, copio, vou lá direto no banco de dados, colo isso aqui e você vai ver que a resposta vai ser a mesma. Só que tem um detalhe. No Crystal Report eu consigo inserir fórmula, fazer cálculo, misturar aqui, mudar a cor, fazer muito mais coisa do que só via SQL. Tá? Pessoal, para a primeira aula é isso. Eu vou avançar aqui com a aula 2, aula 3, vocês vão ver que é muito poderoso e muito bom de usar, muito simples e que o desempenho de desenvolvimento de relatório de vocês vai crescer muito utilizando essa ferramenta.